Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. No vídeo de hoje você vai acompanhar comigo a história emocionante e inspiradora do cientista matemático chamado Alfred Rényi. No vídeo de hoje eu não vou me aprofundar muito nas suas contribuições por elas serem muito complexas e não muito usuais no nosso dia a dia, mas de qualquer forma vale a pena conhecer a história desse cientista. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Alfred Eni foi um cientista matemático nascido na Hungria. Ele nasceu em 30 de março de 1921. Ele se dedicou ao estudo da probabilidade, da contagem, da teoria dos grafos e também da teoria dos números, que são assuntos que você muito provavelmente não vai ver no colégio, esses dois últimos que eu falei. E só vai ver na faculdade se você resolver seguir assim no estudo da matemática, porque eles são muito complexos e não são muito usuais. Agora falando sobre a vida dele, interessante, cara, é que o Alfred ele veio de uma família muito boa, uma família muito bem desenvolvida intelectualmente. Só que os pais dele eram judeus. E assim, esse cara, ele nasceu no pior momento da história para ser judeu, sabe? Ele nasceu em 1921, como eu já falei, ele nasceu no final da Segunda Guerra, então ele já pegou a Europa devastada e ainda depois da guerra tinha sim muitos conflitos e nos anos posteriores ele pegou a Segunda Guerra. E assim, a Segunda Guerra foi o pesadelo para os judeus, como nunca antes já havia sido visto. Muitos judeus foram mortos, perseguidos, torturados, etc. Você muito provavelmente deve saber disso. E o fato dele ser judeu, da família dele ser judia, né, influenciou diretamente na vida dele e na vida da família dele. Você vai entender do que eu estou falando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a família dele, para você entender um pouco mais sobre ele. O pai dele se chamava Arthur Henry. O pai dele era um engenheiro mecânico e também era um linguista de alto conhecimento. Ou seja, o pai dele era um cara bastante intelectual, bastante entendido e bem capaz de ter passado uma ótima educação para o filho. A mãe dele se chamava Barbara Alexander e o avô dele, que era o pai da mãe dele, se chamava Bernard Alexander. O avô dele era professor de filosofia e estética na Universidade de Budapeste, que é a capital da Hungria. Assim, aí você já vai vendo que a família dele era muito instruída intelectualmente. Já o avô paterno dele tinha uma fábrica de bengalas, o avô paterno dele era empresário, e com essa fábrica ele fazia uma certa fortuna. E muito porque depois da Primeira Guerra tinham muitos sequelados, né? Os famosos sequelados pós-guerra. E também um dos tios dele se chamava Franz Gabriel Alexander, um famoso psicanalista da época. Interessante que o Alfred era filho único e mais interessante ainda é que ele recebeu uma educação mais literária do que científica. Mas é muito interessante mesmo porque parece que uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, ao longo da sua vida, por ele ter tido uma educação literária, ele acabou se apaixonando pela obra dos filósofos gregos. Isso levou ele a estudar filosofia. Estudando filosofia, ele começou a se interessar pela astronomia. Da astronomia, ele obviamente passou a se interessar pela física. E da física, ele passou a amar a matemática, porque para ele entender a física, ele precisava dominar a matemática. Bem interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Ele terminou seus estudos do considerado fundamental hoje em dia, né, em 1939. E aqui que a história dele começa a ficar dramática, porque 1939 foi o início da Segunda Guerra, né? E ele terminou o colégio dele, o ginásio, mas ele foi impedido de iniciar seus estudos na Universidade da Hungria, lá em Budapeste. Então, mas assim, isso não impediu ele de mostrar o seu conhecimento, porque ainda nesse ano no colégio, o seu último ano, ele ganhou algumas medalhas e também terminou os seus estudos, a última turma, né, sendo reconhecido como o aluno mais notável. Por ele ter sido recusado, né, para entrar na universidade, ele foi procurar um emprego.
Ele trabalhou em um estaleiro e também depois trabalhou era uma fábrica de guindastes. Ele permaneceu sendo operário lá por uns 6 meses, até que depois de 6 meses ele foi autorizado a ingressar na Universidade de Budapeste. Ele ingressou como estudante de matemática e de física e, assim, esse cara ele era muito esforçado. Ele ganhou várias medalhas de aluno mais notável, tendo muitos elogios de seus professores, recebendo, né, muitos elogios de seus professores. Vários e vários professores elogiavam ele pela sua persistência, pela sua capacidade de aprendizado, pelo seu foco e etc. Aí, em maio de 1944, 5 anos depois dele ter ingressado na universidade, ele finalmente se formou. Mas olha que louco, cara. Um mês depois dele ter se formado, ele foi pego e foi obrigado a trabalhar em um campo de concentração nazista. Eu não achei aonde foi esse campo de concentração, mas o curioso é que ele conseguiu fugir de lá e ele permaneceu na Hungria usando documentos falsos e fugindo, obviamente, né? Mas ele ficou na Hungria estudando e também fundou uma universidade lá usando documentos falsos. Aí, 6 meses depois desse período, os seus pais foram pegos e aprisionados em um gueto, que era uma espécie de campo de concentração. Era como se as pessoas ficassem aprisionadas e sendo tratadas como ratos. Parece inacreditável o que eu vou falar agora, mas ele conseguiu resgatar os pais dele de lá, roubando a roupa de um soldado e indo até o gueto. Ele se disfarçou de um soldado e conseguiu libertar os seus pais de lá. E você pensa que ele voltou, veio para o Ocidente ou fugiu na Hungria? Negativo, cara. O cara continuou na Hungria usando documentos falsos. Um dos seus professores, chamado Paul Turan, escreveu uma vez uma citação que dizia que ele ficava admirado quando ele encontrava o Alfred com o nível de equilíbrio mental, com o nível de foco dele e com o nível de coragem, porque ele estava sendo caçado a todo instante. O povo dele, o povo judeu, estava sendo caçado a todo instante. E em nenhum momento ele pensou em fugir, pensou em recuar, pensou em abandonar tudo, principalmente os seus estudos. Perto do final da Segunda Guerra, isso já em 1945, ele conseguiu obter o seu PhD em matemática e ele assumiu vários empregos relacionados à estatística. Ainda nesse período, ele se casou com uma mulher chamada Catherine Sculf, isso em 1946. Eles tiveram uma filha chamada Zessusa e, assim, o Alfred amava essa menina incondicionalmente. Tanto que nas suas situações e nos seus livros, ele escrevia... lembra que eu falei que ele tinha, assim, uma educação literária? Pois é, ele escrevia os seus artigos matemáticos sempre fazendo anedotas ou contando histórias paralelas com a sua filha, ou então contando em formato de parábola. Um fato interessante é que a sua esposa também era uma matemática, e eles escreveram muitos dos livros de Alfred e dos livros dela juntos, um passando informação para o outro. E a esposa dele, além de ser uma matemática também bem dedicada, ela também atuava encorajando outros jovens a entrar para a matemática e publicar seus artigos, né? Porque não é uma coisa muito fácil você ganhar confiança em si mesmo para publicar artigos, pesquisas e descobertas. Um tempo depois dele ter se casado, ele foi para a Rússia, ele foi como estudante de pós-doutorado e ele ficou lá até 1947. Ele ficou lá estudando a teoria dos números e a teoria dos grafos. Lá ele fez algumas descobertas, como por exemplo, ele descobriu um dos métodos mais fortes da teoria analítica dos números. E assim, cara, eu não tenho muito para falar sobre as suas contribuições, porque são contribuições muito voltadas para o universo acadêmico da matemática, sabe? Mas uma coisa é certa, ele obteve muitas memórias, muitas congratulações, muitas medalhas no período em que ele atuou. Ele morreu com 48 anos, em 1969,
Mas assim, como eu já disse, ele sempre foi muito respeitado por seus colegas. E assim, uma coisa interessante sobre a personalidade dele é que, apesar dele ter sofrido muito na vida, ter passado por muitas frustrações, muitos desafios, muitas humilhações, ele era um cara super carismático. Ele sempre foi elogiado por seus amigos pelo seu alto astral, sabe? Ele estava sempre fazendo piadas, sempre fazendo brincadeiras. E como ele era um cara bem intelectual, ele sempre fazia brincadeiras relacionadas à literatura e sempre brincava com a própria matemática. Uma frase bem interessante que eu encontrei que os amigos dele falavam que ele sempre falava, toda vez que ele se encontrava com os amigos dele, ele falava a seguinte frase: que o matemático é uma máquina para converter café em teoremas. Isso porque ele era viciado em café e ele sempre brincava assim, fazendo piadas, tanto com a filha dele, com a matemática, café, com as coisas que ele gostava. Ele era um cara bem descontraído e com um astral bem elevado, sabe? Uma energia muito boa. Quando ele se encontrava com os amigos dele, ele gostava de tocar piano e também ele adorava remar no Rio Danúbio com a filha dele. Ele adorava esquiar no inverno. Ele era um cara assim bem esportista, sabe? Eu gostaria de ter conhecido esse cara, para ser sincero. Ele também frequentava concertos e teatros com a filha dele. E eu encontrei um relato de uma vez que um amigo dele entrou no escritório dele e ele foi praticamente soterrado de tantos livros e anotações. E isso é bem interessante porque o Alfred N tem aproximadamente 355 publicações, tanto artigos matemáticos quanto artigos literários e etc. Bom, então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. É um cientista assim que eu não tenho muito o que falar, eu tenho mais que falar da história dele e da personalidade dele, sabe? Espero que você tenha gostado, que tenha sido interessante para você, tenha sido útil. E é isso. Muito obrigado. Deixe seu curtir aqui se você achou esse conteúdo relevante. Compartilhe com outras pessoas se você achou interessante. Deixe aqui nos comentários algumas sugestões para que eu possa melhorar. E até a próxima.